Continuando nossa aula de introdução ao SUS, certo? Gente, como dito na aula anterior, esse capítulo, essa aula, ela vai ser dividida em 4, certo? Por quê? Porque o tema é um pouco extenso e exige um pouco mais de atenção. Eu não poderia passar para vocês simplesmente todo o conteúdo em uma aula só. Eu preciso me debruçar, assim, também para trazer para vocês conteúdo de qualidade, algo mais detalhado, que vocês possam ter uma compreensão melhor, de uma forma com mais qualidade, entende? Pronto. Nós vamos seguir a nossa disciplina de introdução ao SUS. Eu sou o professor Everton Chimenez, estou aqui para orientar vocês, não se preocupem. Eu vou fazer de uma forma bem didática, bem tranquila, vocês não precisam se preocupar sobre a imersão de palavras técnicas, não, isso aí não precisa. Eu vou trazer aqui de uma forma bem simplificada, tudo bem? Pois vamos lá, né? A, a gente, na nossa primeira aula aqui, capítulo 5, nós tratamos da participação da comunidade no SUS. Vocês lembram? Pronto. Tanto é um preceito constitucional, está lá no 198, inciso 3º, certo? A participação da comunidade, como está prevista na Lei 8.080, quanto na 8.142. Professor, o senhor fala muito nessas legislações. Sim, eu falo muito nessas legislações. Por quê? Porque são as duas legislações basilares para a introdução do SUS, gestão e administração. Vocês, como profissionais da saúde, futuros profissionais da saúde, daqui um dia, recebendo um corém de vocês, vocês precisam ter essa noção de que como o SUS ele se estrutura, como ele consegue se manter, que é a questão do financiamento do SUS, as competências de cada ente federativo, isso é muito importante também. Eu estou trazendo aqui de uma forma bem paulatina, bem detalhada, para que vocês tenham essa compreensão de que o SUS, né, uma compreensão geral de como é a sua estrutura, como ele funciona, como ele é financiado, certo? Na aula passada, eu trouxe as questões relativas à participação da comunidade no SUS. Como assim, professor? Sim, você, a gente pode participar ativamente e através também de agentes políticos para colaborar com a efetiva, né, e com o serviço de qualidade que o SUS deve entregar. Vocês estão me compreendendo? Dessa forma, vocês têm que entender que a comunidade é um eixo importante e muito importante para que o Estado tenha uma noção de como está o funcionamento do SUS, como ele tá tratando a questão da sua população, como ele está entregando os serviços prestados. Isso compete a nós, cabe a nós fiscalizarmos e percebermos onde tem ou não tem satisfação, onde deve ou não deve ser melhorado, certo? Pronto. Nós vamos começar agora sobre o Conselho de Saúde, que ficou como tema 2 da nossa aula, certo? Mas, professor, Conselho de Saúde, o que são os Conselhos de Saúde? Para que servem os Conselhos de Saúde? A gente vai se debruçar sobre eles e verificar, né, que tem legislação específica que trata sobre esse assunto, tudo bem? Pois vamos lá, né? Conselho de Saúde. A Lei Orgânica de Saúde, Lei 8.142, de 90, determinou que o governo federal, os estados e municípios deveriam criar os conselhos de saúde. Os conselhos existem em todas as esferas federais e atuam em caráter permanente e deliberativo, na formulação de estratégias e no controle de execuções de políticas de saúde na instância correspondente, inclusive no que tange aos aspectos econômicos e financeiros. Os conselhos de saúde são a garantia de melhorias contínua do nosso sistema de saúde. Olha, eu quero que vocês entendam algumas coisas aqui, certo? O Conselho de Saúde, os conselhos de saúde, eles foram criados pela Lei 8.142, certo? Vocês lembram? Algumas coisas foram esquecidas na 8.080, pronto.
veio a 8.142 para complementar o que foi esquecido na 8.080. Os conselhos de saúde foi exatamente um dos tópicos debatidos nessa legislação. Tanto é, eu vou trazer aqui essa legislação 8.080 para vocês verificar que não é uma legislação extensa, certo? Não é uma legislação cansativa, pelo contrário, ela é bem simples, viu? Mas a gente vai esmiuçar, né? O que tem nessa legislação e o que compete a cada conselho. Gente, quando nós observamos aqui o parágrafo, podemos extrair algumas informações importantes. Uma delas é a questão da competência, certo? Competência e criação. O parágrafo nos traz a informação de que cada ente federativo, repito, cada ente federativo terá um conselho de saúde, tanto no Conselho Federal, tanto ele na esfera federal, quanto na esfera estadual, quanto na esfera municipal. A estadual e a municipal, relembrar vocês, através de secretarias. Ou seja, os conselhos eles vão estar vinculados às secretarias de saúde. Tudo bem? Vocês estão conseguindo entender? Professor, mas por quê? Por uma questão lógica. Tal conselho, aqui como diz o final do parágrafo, ele vai tratar de assuntos vinculados à saúde. Ou seja, tanto no âmbito econômico, no âmbito estratégico, no âmbito de políticas, o Conselho Federal ele vai ser ativo em relação a esses assuntos abordados. Vocês estão conseguindo me compreender? Pois bem, os conselhos de saúde, no âmbito dos entes federativos, vão ter suas competências delimitadas, porém, né, mais uma vez, de uma forma, como é que eu posso dizer, sincrônica e harmônica, os conselhos de saúde, eles não podem colidir com as informações uns dos outros, ou seja, com os objetivos. Os objetivos, a finalidade, deve partir sempre para o mesmo destino. Vocês estão conseguindo me compreender? Pronto. Pois eu vou trazer aqui para vocês a legislação que trata sobre exatamente isso, certo? Deixa eu ver aqui, pronto, aqui ela. Essa legislação, a 8.142, dispõe sobre a participação da comunidade na gestão de saúde do Sistema Único de Saúde. Quando a gente fala na participação da comunidade, vocês lembram que a 8.142 ela surgiu para complementar a 8.080. E justamente aqui, quando nós nos debruçamos sobre ela, vemos que ela nos traz, por força legal, que o Conselho de Saúde ele deve ser criado. Vocês estão percebendo essa situação? Pronto. Logo aqui no parágrafo 1º, perdão, no artigo 1º, ele já nos traz essa informação, que o Sistema Único de Saúde, de que trata a Lei 8.080, de 1990, contará em cada esfera de governo, sem prejuízo das funções legislativas, com as seguintes instâncias colegiadas, certo? A Conferência de Saúde, o Conselho de Saúde, certo? Quando a gente trata aqui sobre o Conselho de Saúde, nós estamos aqui no inciso 2º. Vocês estão conseguindo ver? Pronto. O inciso 2º, ele nos traz que o Conselho de Saúde, aqui no parágrafo 2º já, em caráter permanente e deliberativo, né, é órgão colegiado. Professor, o que é um órgão colegiado? Um órgão que tem mais de um integrante na sua composição, certo? A decisão não é tomada apenas por uma pessoa, mas sim por um órgão colegiado, mais de uma pessoa. Tudo bem? Composto por representantes do governo, prestadores de serviço, profissionais de saúde e usuários. A partir daqui, a própria legislação, ela já delimitou quais os membros desse conselho.
O próprio conselho, ele contará com representantes do Estado ou do governo, nada mais óbvio, né, meus caros alunos? Porque como é que o conselho ele vai deliberar sobre determinados assuntos se o Estado não estiver participando? O Estado tem que estar participando. O Estado tem que trazer informações, assim como também a classe médica, assim como também os usuários, os profissionais de saúde aqui citados pela legislação, são enfermeiros, são técnicos, ou seja, vocês futuramente poderão intervir. Sim, senhores. Vocês futuramente poderão intervir tanto no sistema de saúde como nos conselhos. Através da colaboração de vocês, é que vão se buscar melhorias para o oferecimento do sistema de saúde. Tudo bem? Continuando. Atua na formação de estratégias e no controle de execuções de políticas de saúde na instância correspondente, inclusive nos aspectos econômicos e financeiros, cujas decisões serão homologadas pelo chefe do poder, legalmente constituído em cada esfera de governo. Gente, essa parte final aqui é exatamente a questão da homologação do que foi acordado dentro dos conselhos. Professor, não entendi nada. Pronto. Existe uma política pública, né, do oferecimento de absolvente para pessoas, né, em situação de vulnerabilidade ou mulheres em situação de vulnerabilidade, certo? Tudo bem? Isso passou por um conselho de saúde. Sim, esse tema passou por um conselho de saúde. Vocês têm que entender isso. Ou seja, vocês têm que mentalizar que o que foi resolvido ali foi passado por um conselho. O conselho ele acabou se posicionando em relação às questões sobre os absolventes para pessoas que gestam, né, e para mulheres em situações de vulnerabilidade social. Sendo assim, essa política, o que foi decidido nessas reuniões, tem que ser confirmado pelo chefe do poder legalmente constituído ou por alguém que caiba fazer, certo? Quando a gente fala no âmbito federal, temos que ter uma imagem mais do Ministério da Saúde. O Ministério da Saúde, ele atua de uma forma que todas as decisões dele partem de conselhos internos. Esses conselhos internos são responsáveis por tomar decisões voltadas para a sociedade. Só que, quando essas decisões elas chegam a um ponto final, elas chegam a uma conclusão, elas têm que ser homologadas por alguém competente, ou o ministro da Saúde, ou o presidente da República. Isso, a gente está no âmbito federal, tudo bem? Vocês estão conseguindo me entender? Foi só um exemplo que eu trouxe para vocês poderem massificar, né, a ideia do que está sendo repassado aqui. Vamos lá. Quando a gente fala nos conselhos, né, temos que ter em mente também alguns conselhos no âmbito estadual e alguns no âmbito municipal, certo? O Conselho Nacional de Secretários de Saúde, o CONAS, viu? E o Conselho Nacional de Secretários Municipais de Saúde, o CONASEM. São todos, terão sua representação no Conselho Nacional de Saúde. Gente, vocês lembram que a competência ela é descentralizada, né? Um dos princípios aí do SUS é ser descentralizado, né? E a regionalização do oferecimento de serviço à saúde. Quando a gente fala sobre o tema, temos que abordar, temos que ter em mente que se faz necessário ter uma participação desses conselhos municipais dentro dos federais, para justamente nessa troca de informação, eles possam agir de forma sincronizada. Como assim, professor, sincronizada? Quando eu digo
que o oferecimento de tal exame deve ser gratuito no âmbito federal, o âmbito estadual e o âmbito municipal, eles podem também ter como regra o oferecimento do mesmo exame, de forma gratuita, então, aberta somente à rede gratuita, e assim por diante. Ou seja, a partir desses conselhos é que são decididas algumas noções do direito da saúde e do oferecimento e qualidade da saúde oferecida aos seus usuários. Vocês estão conseguindo entender? Pois bem. Voltando aqui ao slide, vamos ver aqui, né? Qual é o papel do Conselho de Saúde no controle social? Olha aí, ó. A gente já falou sobre o controle social, ou a participação da comunidade no SUS, né? Vocês viram que logo na nossa aula anterior, que isso são sinônimos, são palavras iguais. Tanto o controle social quanto a participação do SUS são sinônimos, ou seja, o papel do Conselho no controle social. O próprio Conselho ele vai agir de forma a delimitar certos parâmetros para o Estado em relação ao que será oferecido para a comunidade, certo? Mas vamos ver aqui cada um. Por meio dos conselhos de saúde, a comunidade ali representada irá, ponto 1, fiscalizar a aplicação do dinheiro público na saúde. Vocês lembram da parte do financiamento, certo? Como assim, professor? O financiamento da saúde, né, competência de cada ente federativo, ele sofre também uma fiscalização por parte de nós, contribuidores. Assim, nós, como usuários, deveremos também fiscalizar quando o dinheiro da saúde eles não está sendo aplicado de forma correta. Sim, senhores. Eu, como usuário, você, como técnico, a gente, de uma forma geral, nós devemos fiscalizar esses gastos. Quando se percebe, por exemplo, isso foi comum agora na época da pandemia. Eu vou trazer um exemplo para vocês. Teve um caso em que um município de poucos habitantes, 12 mil habitantes, 14 mil habitantes, eram poucos habitantes, fez uma compra de testes de HIV numa quantidade de 142 mil, salvo engano. Gente, não tem como não ter a necessidade de estar gastando uma quantidade absurda de testes desse para uma quantidade de população pequena. Ou seja, o dinheiro público voltado para a saúde, ele foi mal gerido. Não houve aí uma logística, não houve dados para que se pudesse comprar essa quantidade absurda de testes. Ou seja, quando a gente verifica essa situação, vê que há irregularidade na compra do material. Aí, professor, numa situação dessa, compete a quem? Primeiramente, compete ao Ministério Público fiscalizar a lei, certo? Ele vai verificar por que foi comprada essa quantidade absurda de teste para uma população tão pequena. Aí a gente já pode tratar de alguns delitos, mas vai se verificar no andar do inquérito e do processo judicial. Não cabendo a nós fazer nenhum juízo de valor. Mas temos que ter em mente que cada situação dessa, cada tópico trazido pelo Conselho de Saúde, ele tem que ser obedecido. E com um exemplo, fica mais fácil da gente ter uma noção de como as coisas acontecem. Tudo bem? O segundo tópico trazido aqui pelo Conselho de Saúde é verificar se a assistência à saúde prestada no Estado ou no município está atendendo às necessidades da população. Ora, se você, como técnico de enfermagem, eu, como usuário, verificar que a assistência não está sendo prestada de forma satisfatória, cabe nós fazermos o quê? Ora, existem ouvidoria,
ouvidorias, existem setores de reclamação, existem órgãos de fiscalização, órgãos de reclamação. Todos esses órgãos, ou todos esses setores, eles devem sim serem acionados para que o ente público, independentemente que seja Estado ou município, ele tome ciência de que a saúde ali prestada não está sendo entregue de forma satisfatória. O próprio Conselho de Saúde, ele vai intervir de forma direta, através da representação, para que a situação da saúde ali naquele local seja prestada de forma correta. Vocês estão conseguindo me entender? Pois bem. Pois vamos passar para o próximo tópico. Verificar se a política de saúde orienta o governo a agir de acordo com o que a população precisa. Gente, vamos dar uma pausa aqui. Vocês lembram daquele exemplo que eu trouxe em relação aos casos de dengue no país? Existem certos períodos em que a dengue acaba se disseminando mais rápido, certo? Acaba contagiando um número muito grande de pessoas. Sendo assim, a atenção voltada para essa questão epidemiológica, ela deve ser redobrada. Vocês concordam comigo? O Estado tem que dar uma atenção maior. É justamente aqui que se encaixa o que o parágrafo quer dizer. Agir de acordo com o que a população precisa. Se a população está precisando de vacinação, se a população está precisando do carro do fumacê passando na sua rua, ou seja, o Estado ou o município, ele deve agir de acordo com essa necessidade. Devem, através dos conselhos, verificar o que falta ali para ser implantado essa assistência. Vocês estão conseguindo me entender? Fica bem mais fácil, não fica? Com alguns exemplos, a gente vai destrinchando quais as necessidades e o que se precisa para fazer. Tudo bem? Através do Conselho de Saúde, os cidadãos podem influenciar as decisões de governo relacionadas à saúde e também ao planejamento e à execução de políticas de saúde. Ora, se num determinado local existe um crescente número de contágio por algum vírus que esteja presente na água. Pronto. Né? Está aí um exemplo. Algum vírus ou bactéria está presente na água. Aí uma certa quantidade de pessoas relevantes estão tendo casos de desinteria. Ou seja, o município e o Estado, eles devem verificar o que está causando isso. Espera aí, as pessoas estão lotando postos e hospitais por conta de uma doença que o Estado pode agir para combater. Vocês estão conseguindo me entender? Pronto. Sigamos. Eles têm como responsabilidade, justamente, com os gestores de saúde, contribuir na formação de conselheiros comprometidos com a saúde, baseada nos direitos de cidadania de toda a população. Gente, a responsabilidade dos conselhos é gigantesca. É gigantesca. Imagine vocês se os conselhos, os conselhos federais, estaduais, municipais, agissem de forma indiferente ou até omissa. Eu quero que vocês entendam que o conselho, no âmbito da saúde, ele é muito relevante. Ele é muito relevante, porque é ele que vai traçar estratégias, colher dados para se verificar como anda a saúde da população. Observando que existe um número crescente de pessoas com problemas cardíacos, por exemplo, os conselhos eles podem interferir em certa região para se verificar o que está acontecendo ali. Qual hábito que está levando aquela população a desenvolver problemas cardíacos? Vocês estão conseguindo me compreender? Pois bem, é exatamente dessa forma que os conselhos vão agindo.
certo? Vamos seguindo. A Lei Orgânica de Saúde, 8.142, estabelece que o Conselho tem caráter permanente e deliberativo. É um órgão colegiado. Aqui nesse slide, pessoal, eu trouxe para vocês algo mais detalhado, para vocês entenderem. Cuidado, que isso pode até ser questão de prova. Viu? Falando em prova, a prova de vocês conterá 10 questões objetivas, certo? Dessas questões, ah, todas vão ser bem tranquilas, foi tudo, com todo o conteúdo dado aqui, vai ser retirado, né? Todo o conteúdo que foi abordado aqui, vão ser retiradas essas 10 questões, certo? Não se preocupem com isso agora, se preocupem em assistir às videoaulas, em acompanhar o material do curso, tudo bem? Aqui vai ser bem tranquilo, não se preocupe, comigo vai ser bem tranquilo. Essa disciplina ela vai ser administrada de uma forma bem tranquila, certo? Vamos lá. O Conselho de Saúde, ele terá caráter permanente. Professor, o que quer dizer isso? Deve sempre existir, independentemente das decisões da gestão da União, dos Estados e do município, certo? Professor, não entendi. Gente, governos passam, né? Ultimamente, a gente percebe-se nos últimos anos que governos passam, mas os órgãos não. As instituições, elas permanecem. Ou seja, elas são tão sólidas que acabam sendo maior do que qualquer plano de governo. Sim, sim, as instituições, elas são sólidas. Quando eu falo que o Conselho de Saúde terá caráter permanente, eu estou dizendo que, independentemente do governante, ele não poderá ser desfeito. O Conselho de Saúde manterá o seu caráter permanente. Mas certo representante político não gosta de tal conselho, ou de tal conselheiro, ou presidente do Conselho de Saúde. O que ele pode fazer? Ele pode dissolver? Não. Dissolver é quando acaba, viu, gente? Quando a gente mandar acabar. Ele pode dissolver? Não, não pode. Não pode. É justamente isso que o caráter permanente do Conselho de Saúde quer dizer. Que o Conselho ele não precisa cair nas graças de nenhum governante. Ele sempre vai estar ali. Outra característica do Conselho de Saúde é ele ter caráter deliberativo. Deve se reunir-se com o objetivo de discutir determinados assuntos ou temas e chegar a um acordo ou a uma decisão. Vamos tratar aqui novamente a questão dos absolventes, certo? Entregue à população com vulnerabilidade social. Essa questão dos absolventes, ela provavelmente passou por um conselho de saúde. Nesse conselho de saúde foi discutido se era viável ou não entregar a pessoas com vulnerabilidade social absolventes de forma gratuita. E se entregue, né, de forma gratuita, qual a logística dessa entrega, qual era o ente competente, como iriam se fazer essas entregas, quais seriam os setores responsáveis, tudo isso é discutido no Conselho de Saúde. Todas essas questões, elas são levantadas no Conselho de Saúde, tudo bem? Vocês têm que entender que o Conselho de Saúde vai muito além de apenas um órgão fiscalizador. Não, ele não é apenas um órgão fiscalizador. Ele é um órgão estratégico, ele é um órgão permanente, ele é um órgão consultivo, entendeu? Mas vamos lá, né? Vamos seguindo. Ele é um órgão colegiado. Quando eu falo em órgão colegiado, eu digo que o Conselho de Saúde, ele deve agir
com representantes das classes. Sendo a primeira classe a ser representada, o Estado. Se o Estado não tiver representantes ali, como é que a gente vai saber que as decisões tomadas ali realmente vão ser efetivadas e se o Estado não participar, dizendo que não é, que é viável ou não é viável tal decisão? Como assim, professor? Ora, se eu digo que o Estado ele deve agir na saúde preventiva das pessoas, aí o Estado vai dizer assim, olha, de que forma? Vamos supor que a gente fala na representante do Estado. Não, da forma tal, na forma X, na forma Y. Aí o Estado ele vai se posicionar, vai dizer, olha, não dá para o Estado agir dessa forma, por conta disso, disso. Os entes federativos, eles sempre vão fundamentar as suas decisões. Vocês estão conseguindo me compreender? Pois bem. O primeiro representante, como eu falei, é o Estado através de seus gestores. Sim, o Estado ele tem que estar presente ali para dizer, para discorrer sobre pontos, né? Discordar de pontos, para falar sobre alguns outros pontos que devem ser tocados, e assim se caminhar até um acordo. Mas, olha, professor, o senhor falou que o Estado ele não precisa da saúde. Não, ele não precisa de atendimento à saúde, porque ele é um ente abstrato. Porém, nós precisamos. Mas você concorda comigo que ninguém melhor para falar sobre as deficiências da saúde quem lá dentro esteja trabalhando? Vocês concordam comigo? Ou seja, se eu tenho um profissional da saúde lá dentro, fica mais fácil eu perguntar, doutor, perguntar ao médico, né? Perguntar aos enfermeiros, perguntar aos técnicos, olha, está acontecendo assim, assim, certa situação, certa enfermidade está chegando aos postos de saúde ou ao hospital de uma forma mais recorrente? Se sim, o que está acontecendo? Onde é que o Estado está errando? Sabe? Na sua forma preventiva. Tudo isso deve ser abordado nessas reuniões do Conselho. O Conselho nada mais é do que um órgão voltado para o controle social, como dito no começo da aula, certo? O, o, o próprio conselho, ele formula decisões. Como assim, professor? Sim, o próprio conselho, ele formula decisões. Através de reuniões, vão se tomar uma decisão sobre determinado tema e esse tema vai ser posto em prática através dos conselhos e das vias competentes do SUS, certo? Outros representantes que a gente tem aqui são os prestadores de serviço. Quando ele fala em prestador de serviço, ele está falando de uma forma mais ampla, entendeu? E de uma forma mais ampla, não somente médicos, não somente enfermeiros ou técnicos têm competência para falar como anda a saúde de determinado município. Quando eu falo como anda a saúde, o oferecimento de serviços da saúde de determinado município, certo? Cada pessoa tem a sua competência para fazer isso, para dizer, olha, professor, olha, gestor, tal unidade de saúde tá aparecendo ou precisando de recepcionista, de balconista, do pessoal dos serviços gerais, tá entendendo? Você chega num ambiente, um ambiente hospitalar se encontra sujo. Isso tudo é levado em consideração quando nos referimos à questão de órgãos colegiados e do Conselho de Saúde. Sim, senhores. Mas, professor, como assim levado em consideração?
são levadas em consideração. Essas reclamações que nós fazemos no âmbito da saúde, elas são levadas a órgãos de saúde superiores, para se verificar o que está acontecendo, por que o contrato ali de serviço de limpeza não está sendo executado, certo? Pois bem, pois voltando aqui à legislação, voltando aqui à legislação, os conselhos de saúde, eles terão algumas competências, aquelas 3 competências que a gente abordou aqui, que é a de verificação, a de fiscalização, certo? Mas dentro da legislação, a gente pode encontrar tudo isso que eu acabei de explicar no parágrafo, no artigo 1º, parágrafo 2º, certo? Da mesma lei. Se a gente perceber, é uma legislação bem pequena, ou seja, o próprio conselho, ele foi criado meio que de forma tardia, mas necessária. Até porque o próprio conselho, ele ajuda, ele auxilia para que a população tenha essa comunicação, essa linha de comunicação, essa linha de conversação com o ente federado, independentemente de qual seja. Vocês estão entendendo? Interessante destacar aqui é o parágrafo 5º do artigo 1º. As conferências de saúde e os conselhos de saúde terão sua organização e normas de funcionamento definidas em regimentos próprios, aprovados pelos respectivos conselhos. Gente, vocês concordam comigo que nada mais viável do que o próprio conselho se regulamentar? Olha, o Brasil em si, ele tem várias preferências, né, em relação à saúde, várias prioridades em relação à saúde. Mas a prioridade da região Nordeste não é igual à prioridade da região Sul. Assim como a prioridade da região Norte não é igual à prioridade da região Sudeste. Vocês concordam comigo? Pronto. Eu vou dar um exemplo. Recentemente, a região Sul passou por um surto de dengue, certo? Os estados do Sul, através de suas secretarias e conselhos, começaram a tomar ações e decisões voltadas para o combate e controle da dengue nos estados. Até aí, professor, tudo bem, tudo bem. Até aí, tudo bem. Mas era algo que não acontecia, não era comum naqueles estados. Professor, isso é culpa do aquecimento global? Sim, pode ser culpa do aquecimento global, mas também pode ser culpa do próprio ser humano, até porque, né, o mosquito da dengue, ele gosta de água parada, e geralmente somos nós os principais causadores de focos de dengue. Mas, enfim, voltando para essa questão, quando as conferências de saúde, os conselhos de saúde se organizam, né, para contribuir com a população, a gente está se referindo justamente a isso. Eles vão ali no conselho e nas conferências traçar um norte, aí depois vão atrás do objeto a ser combatido, no caso seria a dengue, né? Depois, o meio que isso pode ser combatido, e por último, os resultados alcançados. Mas vocês concordam comigo que na região Nordeste, surtos de dengue é muito comum, principalmente quando a gente fala sobre essa mudança climática ou mudança de estação, do inverno para o verão. As pessoas, elas tendem mais a adoecer. Isso é normal. Isso é normal, tá, gente? O que acontece? Essa política de saúde voltada para o combate à dengue é algo comum aqui no Nordeste.
mas não é comum no Sul. Ou seja, lá eles tiveram a presença, né, do mosquito de forma bem acentuada, onde os casos de contaminação subiram exponencialmente, como aqui no Nordeste é comum se ver. Então, lá eles ficaram um pouco assustados porque eles não tratavam disso através de seus conselhos e conferências. Já o Nordeste, como é algo comum, né, os objetivos já se debruçam sobre isso, combate à dengue, o combate à epidemiologia dela. Ou seja, a utilização de meios para combater isso, seja através de vacina, seja através dos carros fumacê, né? Mas se buscou ali um meio de se combater tal situação. Os conselhos, através de forma direta e indireta, representam a população. Vocês estão conseguindo me compreender? Pronto. A população sendo representada através dos conselhos será o destinatário final das decisões ali tomadas. Como assim, professor? Sim, senhores. Os conselhos, eles têm esse poder, né, de decisão visando o bem social, através do controle social. Ele acaba, de uma forma indireta e direta, controlando o Estado em lato sensu, viu, gente? Independentemente de qual seja, federal, estadual, municipal. Certo? Gente, como dito anteriormente, as nossas aulas do capítulo 5 elas serão reduzidas, certo? Serão reduzidas, não, serão aplicadas em aulas, mas a gente ainda está na aula 5, que fala sobre o controle social. Vocês estão conseguindo me compreender? Porque, justamente por se tratar de um tema bem extenso, a gente vai precisar diminuir um pouco essas aulas, porque não dá para abordar todos esses assuntos em uma aula só. Vocês estão conseguindo me compreender? Pronto. Em relação à nossa prova, dê uma estudada na lei seca. Quando eu falo lei seca, é a letra da lei. Dê uma estudada na lei seca, vejam como ela aborda alguns assuntos. Vocês vão ver que certos assuntos é de fácil entendimento, não tem problema, certo? A abordagem é bem diferenciada, tudo bem? Por hora, gente, eu vou encerrar essa aula. A gente vai dar continuidade às conferências de saúde. Estamos ainda no controle social, certo? Só vamos sair dessa aula do controle social quando finalizarmos a Política Nacional de Gestão Estratégica e Participativa no SUS. Tudo bem? Pois vou encerrar essa aula por agora e até a próxima aula.